Segunda-feira, 9 de março de 2020, eu sou Antônio Tabet e este é o Segunda Chamada. Estamos comemorando 2 anos de programa e do My News. Obrigado a você que nos acompanha, nos apoia, se inscrevendo, se cadastrando como membro, elogiando, criticando, chamando a gente de petralha, bolsominion ou de isentão. Para comemorar com a gente, 2 neopetistas da antiga direita golpista, Vera Magalhães e Marco Antônio Villa. E as sempre presentes mulheres maravilhosas do My News, Mara Luque e Marilis Pereira Jorge. Hoje é festa, então olha só notícia boa, que legal, tá tudo favorável ao governo, humor a favor, protesto a favor, uma certa imprensa a favor, é muito apoio espontâneo. Domingo foi Dia Internacional das Mulheres e melhor que textão de homem feminista no Facebook, celebrando a data, só a igualdade de gênero mundo afora que pegou de vez. E o PIB, gente, que resultado maravilhoso. Os mercados, então, nem se fala. A harmonia entre os poderes demonstrada no caso do orçamento impositivo, brilhante. E a qualidade do governo que a gente vê nos seus representantes, o discurso de posse da secretária da Cultura, os dribles do embaixador do turismo. Vem comigo que hoje eu tô sarcástico. Roda a vinheta, Bia! Essa segunda-feira deve ficar na história para o pessoal do mercado. Por volta das 11 da manhã, deu ruim geral. A bolsa parou. O nome disso é Circuit Breaker, que é um jeito de falar quebra do circuito, parada do circuito. Juntou o pânico do coronavírus com uma treta gigante entre Rússia e Arábia Saudita. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo queria que os russos se juntassem a eles para controlar a quantidade do petróleo disponível no mercado. Por causa do coronavírus, a demanda internacional caiu. Só que os russos disseram que não iriam negociar, não. E aí os saudistas revidaram e ampliaram a oferta do petróleo no mundo. O preço caiu 34% e os mercados piraram. Mara, Vera, essa falta de bom senso não é exclusividade nossa e dos americanos? Tá, virou tipo uma pandemia? Epidemia. Você esperava bom senso da Arábia Saudita e da Rússia juntos, ainda por cima, é complicado. O que acontece? Já era esperado uma redução do crescimento mundial. Isso já estava nas contas há bastante tempo. Com o coronavírus, isso se agrava, né? E agora, com essa decisão da Rússia, quer dizer, ela impacta direto as empresas de petróleo, porque derrubou o preço de petróleo. Essas empresas têm dívidas, estão alavancadas, enfim, o que vai acontecer? A receita delas despenca, você tem investidores e especuladores no mundo inteiro que operam esses mercados, então você tem um desmonte de posição, então entra o problema de redução de crescimento, que já era esperado no mundo, com um problema que ninguém previa, que era o coronavírus, né, que é um problema extra-economia que aparece, e agora mais essa questão técnica que atinge as empresas de petróleo, enfim, e que isso vai criar um desmonte técnico. Então, a situação não é simples. Pois é, no próximo domingo a gente tem mais uma edição dessa instituição tipicamente brasileira, o Protesto a Favor. Bolsonaro e o general Heleno convocaram a população para aquilo que o presidente chamou de, aspas, movimento de rua espontâneo. Ele garantiu que não é contra o STF e o Congresso. Quando a Vera Magalhães aqui apurou que o Bolsonaro tinha mandado pelo WhatsApp vídeo convocando para essas manifestações, ele reclamou. A Vera recebeu ataque do presidente de todo o seu fã-clube. E agora ele foi a público e convocou. Vera, como é que você se sente quando... Como é que você se sente? Desabafa aqui com a gente. Não tinha uma música do Roger que era assim? Bom, foi tudo horrível, mas eu sempre tive certeza do que eu publiquei. E o desmentido do presidente era bizarro, né? Porque ele falava que tinha mandado um vídeo de 2015. E eu lembro que eu estava gravando um podcast quando ele começou a me atacar. Eu só pensava, gente, mas o vídeo tem uma cena da facada. Então, quer dizer, não parava de pé. Tudo bem, o jornal foi super, bancou a informação, a TV Cultura, onde eu também trabalho, bancou a informação, então não teve problema. O duro é ver a disfarçatez com que ele vem, alguns dias depois, postado diante de um púlpito, fazer a mesma convocação que tinha feito pelo WhatsApp, Tabet. Mas veja, agora a gente já está vivendo um pós disso tudo, porque com esse colapso dos mercados,
já tem gente dizendo para ele, por favor, faça uma conclamação para que as pessoas não vão às ruas. Como todos os governos estão fazendo no mundo. Exato. Porque o que ele pode acontecer é ele pegar o eleitorado dele que for para a rua e contaminar, ter um foco de contaminação. A gente tem 25 casos confirmados no Brasil, é pouco perto do resto do mundo, mas tem uma estimativa de que podemos chegar a 100 até o fim da semana, se os outros que estão sendo testados derem positivos. Quando chegar nesse 100, é um número psicologicamente mágico para as pessoas. Vai começar a rolar pânico. Já está rolando pânico da tia do WhatsApp. Então, o que é prudente o governo fazer? Claro que não disseminar o pânico. Eu acho que até o Ministério da Saúde está indo bem nesse aspecto. Mas fazer as mesmas medidas preventivas que estão sendo tomadas no resto do mundo. O Spring, o encontro de primavera do FMI foi cancelado, o encontro de Basileia foi cancelado, o Festival South by Southwest, tudo está sendo cancelado e a gente está conclamando as pessoas a irem às ruas. Além do que isso implica de problema com o Congresso, que é algo que a gente ainda vai falar aqui. E a gente vai ver os números aí que são decorrentes de uma aglomeração que aconteceu recentemente, que é Carnaval, né? Então, a gente vai ver se vai ter algum desdobramento, até se vai chegar só até 100 ou se, na verdade, esse número pode explodir. E aí é isso. Aí, de novo, a gente agora vivendo esse problema no Brasil e o presidente dizendo sim para as pessoas irem para a rua, para ter aglomeração dentro de metrô, porque muita gente usa transporte público para chegar até a Avenida Paulista, por exemplo, e o presidente tomando esse tipo de atitude. Você estava falando a gente falou da manifestação, um dos motivos da guerra entre o Bolsonaro e o Congresso era a grana do orçamento impositivo, 30 bilhões de reais. O governo fechou um acordo com os parlamentares e voltou a ter o domínio sobre o destino de 15 bilhões. Nas redes, Bolsonaro negou que fez acordo. Vila, a gente pode dizer que o Congresso não tem tanta força assim, depois desse acordo? O que você acha dessas manifestações e desse resultado desse acordo entre o Congresso, o presidente? O que aconteceu? A questão, me parece que o Jair Bolsonaro, eu tenho certeza disso, ele não tem apreço pela democracia. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Ele tem problemas de conviver no Estado Democrático de Direito, não gosta da Constituição, odeia, nunca leu, porque nunca leu um livro, né? Ele não leu a Constituição, tanto que ele tem na sua mesa de trabalho o livro de um torturador. Um livro de um torturador, que foi condenado pela justiça brasileira quando a tortura é um crime inafiançável pela própria Constituição, que ele desconhece. Então, ele tem primeiro essa, que é uma espécie de prolegômeno, como se falava antigamente, bela palavra, né? Que a primeira coisa, ele tem dificuldade de conviver com o Estado Democrático de Direito. Ele lembra um pouco os antigos comunistas que usavam do que eles chamavam de democracia burguesa para impor a ditadura do proletariado. Ele usa das liberdades consubstanciadas na Constituição de 88 para destruí-la. Né? O sonho do Bolsonaro e do grupo bolsonarista é rasgar a Constituição, é isso. E isso fica muito claro nas constantes, e são muitas, hein? Se nós pegarmos o ano passado e esses pouco mais de 2 meses desse ano, o número de declarações contra a Constituição são inúmeras, ou dele, ou dos filhos, ou de membros mais fanáticos que são próximos ao governo Bolsonaro ou de ministros. Então, são sucessivos. Essa manifestação golpista, que é uma manifestação golpista, do dia 15 de março, contra o Supremo Tribunal Federal, né, propondo fechar o Supremo, contra o Congresso Nacional, propondo fechá-lo, é pior que a ditadura fez. Vale lembrar que no ápice do regime militar, o ato institucional número 5 fechou o Congresso até outubro do ano seguinte, quando o Médici foi eleito pelo Congresso Nacional. Era o candidato único, boa parte do Congresso tinha sido cassado, mas formalmente foi eleito pelo Congresso. E reabriu o Congresso. E o Supremo continuou funcionando, apesar de todos os pesares. O Bolsonaro, o bolsonarismo, está à direita, inclusive, é mais radical ainda do que foi o ato institucional número 5, que é um dos atos mais tenebrosos da história brasileira. Então, na conjuntura atual, o Bolsonaro aposta na radicalização política. A grande questão é que qual é a resposta do Congresso Nacional? Ainda não sabemos. Dos partidos políticos, uma resposta efetiva de mobilização, né? E no momento de crise econômica internacional e nacional. Portanto, é uma situação complexa, é agora que é o grande teste do Bolsonaro. Agora não vai adiantar falar de gênero, fazer ataque a isso aqui. Nós temos um problema econômico concreto no país e ele vai ter de resolvê-lo. E aí a grande questão é que ele não vai conseguir resolver, porque ele não tem capacidade para tal. Hoje mesmo, o ex-presidente do Partido Novo, que está saindo da presidência do partido, disse que ele tem muita pouca capacidade para o exercício do cargo. Na verdade, está sendo educado o João Amoedo. Ele é absolutamente incapaz. É caso, quase chega no limite um caso de interdição.
oposição, né? Ele não tem condições de exercer o cargo. E isso, o próprio Jornal Estado de São Paulo, semana passada no editorial, disse com propriedade, uma passagem lá dizendo assim, que ele não está à altura do cargo. E ele sabe que não está à altura do cargo. E por isso que ele desmoraliza o cargo de presidente da República. Infelizmente é isso. Ô Vera, quem tem mais força hoje? É o presidente ou o Congresso? O presidente, no regime presidencialista, ainda tem muita força, Tabet. Tanto que ele fez essa conclamação, ele e o general Heleno, né? Importante o papel do general Heleno como uma voz radical nessa crise, para que as pessoas fossem às ruas. E o Congresso recuou no primeiro momento, aceitou manter o veto do presidente. Vamos explicar, em grosso modo, para o nosso telespectador o que aconteceu com essa quizumba aí do orçamento. No fim do ano, na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi aprovado um dispositivo segundo o qual o relator do orçamento passa a dispor de 30 bilhões para alocar de alguma forma. Aí o Executivo demorou a perceber essa manobra. Quando percebeu, chamou o Congresso para fazer um acordo, por meio do qual o Bolsonaro vetaria, mas depois devolveria uma parte desses recursos. Isso foi feito, agora foi mantido esse veto e ele mandou 3 PLNs, que são projetos de lei do Congresso, para serem votados. Só que agora tem dúvida se vai votar esses PLNs ou não. Mas tudo isso, ao meu ver, e a Mara me corrija se eu estiver errado, ficou pequeno perto desse colapso aí nos mercados, está tudo derretendo. E ou o Congresso e o Executivo sentam e pensam no que vão fazer, ou a gente vai ter muitos problemas. E mesmo as reformas que estão lá, será que elas são o melhor remédio para esse momento? Porque a PEC emergencial, por exemplo, que está sendo colocada como um remédio para esse momento, ela acaba agravando a questão do teto de gastos, no momento em que a gente não sabe se o governo vai ter de tomar alguma medida anticíclica, no caso da economia derreter muito, como aconteceu em 2008. Está tudo muito volátil, o ministro da Economia aparentemente ainda tem o apoio do presidente, mas a gente tem hoje um vídeo do Carlos Bolsonaro dizendo que os liberais são praticamente a escória da humanidade. Atacando, né, os liberais. Isso que a Vera está falando é super importante. E eu queria que você pontuasse, assim, desse uma ideia para a gente do tamanho que é, dentro dessa briga dele com o Congresso, esse movimento que o Temer falou aqui e o Rodrigo Maia também aqui no Segunda Chamada reafirmou, de estarem, do Congresso estar se articulando para um referendo para o parlamentarismo. Isso já ganhou um Eu não tamanho acho que isso está na ordem do que dia agora. esteja na agenda do presidente? Eu acho que eles fizeram essas medidas. O professor depois pode até me corrigir se eu estiver errado. Eu não acho que tem nem clima para isso. O Brasil já fez um plebiscito a esse respeito. Não é uma prioridade. Eles já fizeram essas mudanças no orçamento para ter uma prerrogativa maior de arbitrar as despesas. Então, não acho que isso vai entrar na ordem do dia. O que eu acho é que o Bolsonaro agora tem uma chance de recuar. A conjuntura internacional deu a ele a chance que ele precisa para recuar. Ele vai à TV e anuncia que essas manifestações não devem acontecer por uma questão epidemiológica. Ele tem um discurso para fazer isso. Ele está sendo aconselhado pelos seus próprios ministros a fazer isso. Por quê? Porque aí vai voltar e negociar com o Congresso, pôr um pouco de panos quentes nessa crise, mas não sabemos se é da natureza dele, panos quentes, ou se ele quer acirrar mesmo, se ele quer radicalizar. E como ele vai lidar? Acho que uma grande questão é saber como ele vai lidar, porque não foi testado ainda no meio de uma crise econômica profunda internacional. Quer dizer, esse vídeo de hoje que a Vera estava falando é um vídeo que fala assim, ele agora colocou na mira dos novos comunistas os liberais, que é a equipe dele, a equipe econômica dele sempre foi colocada como um presidente que daria um choque liberal no país e tal. E o vídeo está detonando todos os ele liberais. Não tem capacidade de negociação, nunca teve ele ficou 28 anos no Congresso 2, no Rio de Janeiro, na Câmara dos Vereadores, 28 anos no Congresso Nacional, e nunca se destacou, ele nunca presidiu uma comissão, porque nunca se destacou pelo diálogo, pela conversa,
por chegar a um acordo sobre um determinado projeto que está tramitando do deputado X, do senador Y, né, no caso de ser uma coisa das duas casas. Então ele não tem, ele nunca passou por essa escola. Durante 3 décadas teve a oportunidade de aprender, mas não o fez. E os seus auxiliares, o general Heleno, eu estou puxando aqui rápido agora pela memória, mas na tentativa de golpe do Silvio Frota em 1977, no dia 12 de outubro, né, quando Silvio Frota, ministro do Exército, tenta dar um golpe de Estado, derrubar o Geisel, e o manifesto do Frota, divulgado no dia seguinte, transformaria o Brasil numa Argentina. É bom lembrar que no ano anterior o Videla tinha dado golpe, derrubado a Isabelita, imposto a ditadura mais sanguinária da história da Argentina. O manifesto do Frota, se nós lermos hoje, é igualzinho ao que foi feito na Argentina. Em termos, bem, todo mundo era comunista. Era o Prestes, era o Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, eles não faziam dissociação. O general Heleno não era general à época, era assessor do Frota. Tenho quase certeza. E quem estava no aeroporto para receber os comandantes de exército era o torturador Ustra, que estava lá em Brasília. Só que ao invés de ir para o Forte Apache é o Ministério do Exército, à época eles foram ao Palácio do Planalto. E aí o Geisel tira o Frota do Ministério do Exército. Então o general Heleno e esse grupo que o cerca vem dessa linha dura da ditadura militar, né? E que conviveu com muita dificuldade esses 30 anos de redemocratização. O processo eleitoral de 2018 permitiu, tendo em vista a sua especificidade, que essa linha dura, veja como é a história, pudesse chegar ao poder através de um capitão que era um líder sindical no interior do Exército, que tinha sido preso, tinha sido condenado em primeira instância por ato de terrorismo e depois o STM que acabou absolvendo, não por unanimidade. Então, nessa circunstância específica de 18, esse capitão fracassado na carreira militar, essa linha dura lá de 1900, a última fala dela foi em 1977, fala mais agressiva, porque ela esteve presente no Rio Centro, no atentado do Rio Centro, ela está no interior do aparelho de Estado. Aí que é mais perigoso, porque dá um poder a essa linha dura que fracassou no próprio regime militar, para que possa rasgar, porque o intuito do Bolsonaro, ele claramente, em todas as suas falas, ele tem problema com a Constituição, com o Estado Democrático de Direito, ele tem problema com a democracia, né? E ele acentua isso na sua ação política. Agora, juntando, como elas me colocaram, você tem uma crise econômica e nós não sabemos as proporções, sabemos que ela é grave. Mas ela pode ser muito mais grave do que se apresentou hoje, em termos de continuidade na economia internacional. O Brasil já vivia problemas. O saldo comercial da balança o ano passado foi o menor dos últimos 5 anos. O mês de janeiro já não tinha sido bom, independente do coronavírus, que é só na última semana. Quer dizer, os sinais já demonstravam preocupação. O governo não sabia como agir. A questão das reformas, não tinha encaminhado as reformas ao Congresso Nacional. Nem encaminhou ainda. E não encaminhou até hoje, né, velho? A tal reforma tributária, do Pacto Federativo, aquela reforma muito simpática de diminuir 1/4 do salário dos funcionários. É uma reforma maravilhosa. De uma hora para outra, alguém chega para você é um funcionário concursado de Estado, vai dizer que você vai ganhar 1/4 a menos. Mas como? Você tem despesa, isso é um absurdo. Quer dizer, já havia uma dissociação entre o governo e a realidade concreta. Agora, nessa crise, é nesse momento que precisa ter liderança. Só que aí nós temos 2 problemas, ou muitos, não sei, ao menos 2 a princípio. O presidente não é liderança, não aprendeu a ser durante 28 anos no Congresso. Né? Ele não sabe exercer esse papel de liderança. No Ministério, quem pode ser liderança? No Ministério do Bolsonaro. É difícil encontrar alguém que seja líder, que saiba dialogar com a sociedade e com o Congresso Nacional. E no Congresso Nacional, quem é líder? Na verdade, acho que líder mesmo no Congresso é o Rodrigo Maia, porque o Davi Alcolumbre não consegue se construir como líder. Então, e os partidos políticos, onde estão as lideranças? Não estão. E a sociedade civil, onde estão as lideranças? Também não estão. Então, como é que nós vamos conviver? E a oposição? Cadê a oposição? Agora, professor, você falou desse núcleo militar que Sim. é duro, que está dentro do governo Sim. hoje, mas esse núcleo militar, para chegar ao governo hoje, ele chegou cercado de outros militares, Sim. chegou cercado de evangélicos, chegou cercado de liberais, né? E nos últimos 3 dias, né, 4 dias, o Olavo de Carvalho falou que o câncer do Brasil está, além dos comunistas, os evangélicos, os militares, Sim. e hoje o Carlos Bolsonaro falou que os liberais são tipo a escória da humanidade. Esse processo de isolamento do bolsonarismo duro ali dentro também não é perigoso para o próprio bolsonarismo? Agora, o Brasil vai ter de acertar contas com o bolsonarismo rapidamente. Quando eu falo acertar contas, entende-se politicamente.
Porque se o Bolsonaro não conseguir se transformar em liderança, agora que nesse momento, porque o primeiro ano não foi liderança de nada, aí os setores responsáveis, o tal mercado, que nunca me apresentaram o mercado. Eu não sei a idade do mercado, não sei se é alto ou baixo, gordo ou magro, eu não sei, mas é o mercado. Existe um tal mercado. Igual durante a ditadura, nos anos 70 especialmente, 2 grandes jornalistas já falecidos, excelentes jornalistas, o Carlos Chagas de Brasília e o Vilas Boas Corrêa do Rio, escreviam um sistema com letra maiúscula. O sistema é a favor de caçar o deputado do MDB. Mas quem é o sistema? Era o sistema. Agora existe o mercado. Agora é o mecanismo. Agora é o mecanismo. O que vai acontecer é que as forças aí, empresariais tal, vão procurar defender seus interesses de classe, porque existe classe, viu? Não pensa que classe social é uma invenção que criaram no século XIX, que um alemão resolveu criar. Existe classe social, frações de classe, interesses de classe, existe infraestrutura, superestrutura, jurídica, ideológica, isso está tudo presente aqui na sociedade. A grande questão é que o empresariado vai ver que seus interesses de classe não vão estar sendo prejudicados, porque as ruas não falam, as ruas anti-bolsonaristas, né? Não sei se no dia 15 haverá ou não a manifestação bolsonarista, mas o movimento contrário, porque é um impedimento. O Bolsonaro deve todo dia rezar pelo Lula, pela sua longa existência, porque o Lula é o maior obstáculo a surgir um movimento forte de ruas popular anti-bolsonarista. E no Congresso Nacional também. O obstáculo que o PT, dentro do Congresso, e o Lula fora, eles são os 2 maiores aliados do Bolsonaro. Então, é uma situação, portanto, complicada, porque o presidente vai ter de ser líder, ele não consegue ser líder, os militares, muitos usaram o Bolsonaro para chegar ao governo, porque muitos deles falavam para mim, não vou falar quais, há 3 anos atrás, chamavam o Bolsonaro de líder sindical e desprezavam que o Bolsonaro não lia nada, não sabia nada. Hoje estão no governo, porque foi um meio de chegar a esse atalho. Agora, alguns têm simpatias com regimes autoritários. Né? Quando a Vera cunhou quase um conceito sociológico, pode virar bolso-chavismo, né? E nós até estávamos conversando um pouco antes, acho que foi, não sei, como nós vimos aqui, foi falado na nossa conversa, que pode ser o bolso-chavismo à direita ou à esquerda. O do Chaves tentou ser uma tintura esquerdista, né? Com uma linguagem... A Mara falou que se pode chegar Mara. na Venezuela pela direita não foi ou pela o André esquerda. Lara Rezende, na sexta-feira, Sim. no lançamento do livro dele, teve um debate bem interessante, assim, um debate de alto nível sobre os problemas econômicos brasileiros, enfim, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que alguns amigos economistas falam para ele, olha, que votaram no Bolsonaro, que apoiaram o governo Bolsonaro, enfim, falaram para ele, olha, mas tinha que ser, porque nós estávamos caminhando para uma Venezuela. E ele falou assim, olha, o que vocês não entendem é que nós continuamos caminhando para uma Venezuela. Pode-se chegar na Venezuela pela esquerda ou pela direita. Então, e eu achei muito sensato o que ele falou, uma observação muito interessante. Porque essa militarização é um ponto... Porque a polarização, coisa das milícias via polícia que está sendo criada é outro ponto. Exatamente. Militarização das escolas, você tem muitos pontos de contato ali. E a falência do Estado, que é uma outra coisa que ele chama a atenção, e na discussão dele essa polarização e essa politização desse debate acaba não mostrando. Ele falou assim, olha, quando se fala em reduzir o Estado, não é destruir o Estado. É fazer com que... Porque o Estado brasileiro tem coisas boas ali que funcionam, agora tem que fazer o Estado funcionar, ser eficiente. Então, o que ele fala é o custo do Estado. E a tese que ele defende é que se você investe, ainda que seja o setor público que está investindo em projetos que têm retorno positivo, investindo não significa dar 3 meses de férias, não é uma questão de corporativismo, é uma questão de investimento, de você fazer um cálculo de investimento para ver se você tem retorno positivo, que isso estimula a economia e não gera inflação. Agora, dia 15, essa manifestação pode ser um bom teste dessa liderança, se ela realmente existe, mas principalmente a insanidade no Bolsonaro a gente já sabe que acontece, mas acho que vai ser um bom teste para saber até que nível vai a insanidade e a idolatria dos apoiadores dele, se essa gente realmente vai para a rua com todos os alertas que vêm sendo dados. E principalmente porque é uma coisa maluca a convocação. É a favor de reformas que não foram enviadas ao Congresso. O que o Congresso deixou de votar do Bolsonaro?
O que o Congresso deixou de votar do Bolsonaro? Efetivamente nada. Votou uma reforma da Previdência em menos de um ano. Vem votando os projetos. A autonomia do Banco Central já teria sido votada se o Bolsonaro não estivesse fazendo tanta confusão. Votou uma reforma da Previdência? Apesar do Bolsonaro. Então, com esse coronavírus aí, a gente pode chamar essa manifestação do dia 15 de a Marcha da Seleção Natural? Pode ser? Vamos ver o que vai acontecer depois. Coronapalusa. Bom, nesse governo a gente tem também o humor a favor. Na semana, o comediante Marvio Lúcio, carioca, tomou café da manhã com o presidente e depois seguiu para o Palácio da Alvorada de carro oficial e distribuiu bananas aos jornalistas. O Bolsonaro deixou para ele a conversa com o pessoal da imprensa sobre o PIB. A performance do carioca foi para uma gravação de estreia de um quadro dele na Record. Eu tô nesse negócio de humor há uns 20 anos e o gostoso sempre foi de tirar sarro dos poderosos. Mas ali pareceu um pouco, né, Marilis, que foi como se o CQC ou o Pânico, né, que sempre tiveram de um lado da grade, Tivessem cruzado. pulado a grade e tivessem trocado, como se tivessem endossados pela instituição, né, tirando sarro dessa vez dos jornalistas e não do poder. Foi o que aconteceu. Essa discussão vem rolando desde a semana passada. Mas não pode fazer humor a favor? Mas pode, as pessoas podem dar risada daquilo ali, mas esse humor serve a quem? Né? Serve aos interesses de quem está no poder. E nesse caso ficou muito claro com esse humorista ao lado do presidente, saindo de um carro oficial e, na verdade, fazendo chacota de quem? Dos jornalistas que estavam ali trabalhando. O que a gente vê, Tabet, é que o humor político, em essência, você vai olhar aí na história, é um humor de oposição. Né? Tanto que a gente tem, na época da ditadura, humoristas foram presos, censurados, veículos que tiveram que, enfim, tentar burlar a censura para que as coisas fossem publicadas. E depois, na época da redemocratização, você vê todos os presidentes aí foram chacota de humoristas, alguns ficaram bem famosos. Na época do governo Dilma, a gente viu já essa coisa do humor a favor, né? De alguns humoristas tomando o lugar ali da presidente Dilma, transformando a Dilma numa personagem mais simpática do que a própria Dilma. Mas agora a coisa realmente parece oficial, parece o humorista oficial desse governo. E você veja, deixa eu só interromper um pouquinho. Quando houve o atentado ao Porta, não se ouviu uma palavra do presidente da República e nem do ministro da Justiça contra aquilo que era um atentado à democracia, à liberdade de expressão, etc. Quando Marcelo Adnet foi à Avenida, no Carnaval, para criticar o Bolsonaro, os bolsonaristas caíram de pau. E agora tentaram fazer uma equivalência que absolutamente não existe. Uma coisa é, no Carnaval, alguém fazer uma crítica ao Bolsonaro. Então quer dizer que isso pode? Quer dizer que isso pode. Isso não é voltado para enaltecer o governo, para fazer propaganda do governo dentro do palácio, tendo os jornalistas como escada, em tudo diferente. Foi o que a Marilis falou, a gente já teve a Dilma bolada, já teve o comediante imitando a Dilma, o próprio Marvio Lúcio, carioca, já posou ao lado da Dilma, vestido de Dilma com ela, mas o que eu acho que o que gerou o incômodo foi o fato dele estar ali com... acossando a imprensa. Aparelhos da instituição, carro da instituição, e a imprensa de escada, né? E o presidente de escada também, porque estava lançando o programa novo dele na Record, por meio daquele sketch promovido com as custas da presidência da República. A gente sabe que o presidente apoia, né, a Record, tem dado declarações, enfim, apoiando, atacando a TV Globo, atacando Estadão, Folha, Globo. Mas isso realmente, eu acho que assim, a gente está vivendo um capítulo único de um humorista que, como pessoa, está nas redes sociais sempre se posicionando a favor desse governo e que agora, por meio de um personagem, está ali claramente servindo de propaganda. É a propaganda do governo que ele está fazendo. Um tema muito importante para o país, que não dá para fazer muita graça, que é o crescimento econômico. Sabe, que é o PIB, que teve essa questão do timing também, precisa né? de uma explicação, né? Quer dizer, o governo não veio com nenhuma explicação. Vem com ainda tem o tal da história do PIB privado. Do PIB colesterol, né? PIB ruim, PIB bom e PIB total.
enfim, e num assunto Pois que é Mara, num extremamente dia relevante. que você tinha um assunto tão importante para ser tratado, o presidente vai lá e como faz se aquilo não tivesse um grande impacto na vida das pessoas. E isso, na verdade, é o que o Vila fala, ele não tem o que dizer. Não tem. Não tem. Ele é de uma pobreza. Uma vez eu tive 40 minutos, foi 2017, estava na Jovem Pan com ele. E eu sei que não é estilo Lombroso, Cesare Lombroso, mas quando eu olhei para a cara dele, eu falei, esse aí já não tem muita coisa aqui dentro tal. Quando você dá aula há 37 anos, você bate o olho e fala, isso daí vai ser um problema. O que eu vou falar 40 minutos com ele? Vai ser uma loucura. A primeira pergunta é sobre economia, os setores primário, secundário e terciário. Bem, ele não sabia de nada, foi um caos, foi um desastre. Ele trouxe até uma colinha no papelzinho assim, até para dar um apelido para mim, de Apolinho. Só que em São Paulo ninguém sabe o que é o Apolinho. Eu acompanho futebol desde que eu tinha 3 anos de idade, eu sei que é um cronista esportivo do Rio de Janeiro, que treinou o Flamengo em 95, etc. tal, mas até o apelido ninguém entendeu, mas estava escrito o apelido, Apolinho, tal. E lembra quando no único debate que ele participou em 18, ele tinha uma cola na mão, Ele né? levou uma cola até para Sim, veio com a cola. Eu fotografei, não é tão para fazer uma chacota. Até. E umas coisas. Então ele é de um primarismo absoluto, é um nível cultural muito baixo. Ele não, o vocabulário deve ter umas 500, 600 palavras, e tanto, né? Então a gente sabe quem é ele. E os militares, e ele fracassou na carreira militar. Sim. Porque para chegar general, ele nunca chegaria, ele sabia, porque ele não tinha condições, ele precisava estudar e tal. Você vê que ele nunca cita um autor, nem o Ustra ele leu. É falso que ele leu o livro do torturador. E o filho não sabia quem era o Kissinger. O Kissinger seria o nosso embaixador nos Estados Unidos, tal. Se colocar um planisfério, ele identifica os continentes. Então, nós estamos vivendo uma situação tenebrosa no país. Eu não entendo como as elites dirigentes, elites no sentido sociológico, como as elites dirigentes fingem que não veem. Eles sabem que o Bolsonaro não sabe absolutamente nada, que ele é incapaz, que grande parte do grupo que o cerca é incapaz, né? Quando ele vem à Fiesp, é degradante com os empresários que não tem indústria. O presidente da Fiesp não tem indústria. Como é que você pode presidir a Federação das Indústrias sem ter uma? Né? É inacreditável. Grande parte dos industriais não são industriais. Então ele chega e a elite empresarial se sujeita, e fez isso com o filho. Porque antes eles trouxeram o Eduardo Bolsonaro, quando supostamente seria embaixador nos Estados Unidos, fizeram todo o salamaleque para o Eduardo Bolsonaro, que é um bobalhão. Todo mundo sabe e tal. Agora fazem para o presidente, não colocam uma questão, sabe que ele não tem o que falar, que o presidente diz que o Paulo Scaff seria seu porta-voz. Lembra? Ele falou assim, desqualificando o general que é porta-voz dele, o general Rego Barros, que por sinal é um porta-voz que não fala, que é um porta-voz sui generis. Então a questão toda... É só um porta. Agora, então nós estamos vivendo um momento gravíssimo do país, porque a gente fala do coronavírus, mas tem a dengue, que mata mais que o coronavírus. Se nós olharmos a situação sanitária do Brasil, é uma verdadeira tragédia. Situação econômica grave que o país vive. O Bolsa Família, o que eles estão fazendo com o Bolsa Família, é um crime que o governo está fazendo. Com os cortes do Bolsa Família, agora estava cortando, tem a questão do BPC, vai ter a discussão do aumento real do salário mínimo, que vai entrar essa discussão que já está tramitando no Congresso. Em suma, nós temos uma situação extremamente difícil e não temos, não vou chamar de estadista, aqui no Brasil há muito tempo não tem um estadista, mas não tem alguém que, como chefe do Executivo Federal, consiga ter uma noção. Ele não precisa ser um grande especialista, ele diz que não sabe nada de economia, ele não sabe nada de nada. Ele é a ignorância em pessoa, né? Ele é uma espécie, é o presidente, nós já tivemos presidente ignorante no Brasil, mas ele é o mais ignorante, inegável, porque alguns liam um pouco, mas aprendiam com o ouvido. Ele não tem nem quem ouvir, ele passa o tempo no celular, né? Grande parte do tempo dele, ele não trabalha, olha a agenda dele, é uma agenda de deputado baixo clero, ele não trabalha segunda e sexta, né? Que no baixo clero só trabalha um período da semana, terça à tarde até quinta pela manhã. Então, a situação é gravíssima, e a sociedade não fala nada. Em outros momentos da história, a sociedade gritava tal. E mais do que isso, a democracia está sendo colocada em risco. Ô Vera, você acha que essas más notícias da economia, dessa pandemia, esse limão pode virar uma limonada para sacudir um pouco essa desgraceira que a gente tem? A ala ainda mais racional do governo, aquela que tenta não negar que a tela seja redonda. Funcionar já é difícil. A gente Eles tentam funcionar. Há ministérios, a gente até falou disso aqui já no programa, que há ministérios que funcionam, que são justamente aqueles que não aparecem muito, né? Então,
funcionam. A saúde, por enquanto, eu acho que está funcionando nessa crise, mas até quando? Se virar uma crise. No debate, quando saiu o número do PIB, o Monsanto foi o que deu a melhor o Ministério da Economia tem bons e técnicos, mas aí dão essa história de PIB público e PIB privado. E aí ficam dependendo do Bolsonaro. A reforma administrativa está no Palácio há pelo menos 3 semanas e não sai de lá. Então, as áreas que funcionam, porque tem alguma lógica e não são movidas a pura ideologia ou a puro ódio, elas dependem do Palácio do Planalto. Então, você funciona até um determinado momento, porque o comando tem de vir da presidência. Sim. Então, é difícil. Mesmo o Tarcísio, que é um ministro louvado, é um ministro da infraestrutura, o que ele podia fazer, que ele já fez de carregamento do governo Temer, no qual ele também estava, ele foi muito esperto, ele pegou tudo que já estava pronto e pôs para rodar. Agora não tem mais, acabou esse estoque de projetos. Isso eu já escrevi também. Então o Tarcísio, que foi uma carta que eles tiravam da manga, mas olha o Tarcísio, o próprio Bolsonaro, quando a coisa estava ruim, punha um tweet do Tarcísio, esse recurso está se esgotando. Então mesmo os ministros bons, eles têm um limite que é o da liderança, ou da falta dela. Então não é simples a gente sair dessa equação. Eles acham que podem fazer do limão uma limonada? Em que sentido, Tabet? Nesse sentido de fazer o Bolsonaro recuar e aí fazer um chamamento, não vão às ruas, eu vou resolver tudo com o Congresso institucionalmente. Mas primeiro, isso não é da natureza dele. A natureza dele é a do confronto, é a da paranoia, ele sempre acha que estão querendo derrubá-lo, ele age de acordo com as redes sociais, esse é o motor dele. Então vai depender dele fazer algo que é contra a sua natureza. E vai depender desses outros, aí os mais malucos do entorno, calarem a boca também. Porque hoje, neste dia em que o mundo, the world is collapsing, como diria o R.E.M., o ministro da Educação está xingando o Drauzio Varela, dizendo que ele tem que morrer e ir para o inferno. É isso que ele está fazendo nas redes sociais. Então, não vejo muito como se fazer limonada doce nesse governo. Ô Marilis, por outro lado, a oposição também não ajuda, né? A gente estava falando aqui antes do programa começar que... a oposição? Pois é, porque a oposição que é muito pouco propositiva, ela passa mais tempo brigando entre si ou até com os inimigos dos inimigos, né, do que exatamente pensando alguma coisa. A oposição tinha que estar conversando, né? A oposição não é só a esquerda. Quando você fala oposição, parece que são só partidos de esquerda. Sim. Esquerda, centro, de uma direita moderada, tinham que sentar para conversar sobre o futuro do país. E o que a gente vê, na verdade, são parlamentares funcionando muito bem no Twitter, lá dentro das suas bolhas, fazendo muito sucesso, mas fora dali você não vê muita coisa acontecendo. Eu escrevi sobre isso recentemente. Assim, você vê figuras isoladas dando alguns passos. Então, você tem o Flávio Dino no Maranhão, que tem se reunido com figuras do Lula, o FHC, o Luciano Huck, mas fica nisso, sabe? Você não vê uma grande orquestração de uma oposição que está desaparecida. Eu vejo muita gente da oposição, quando aconteceu com o teu episódio com a Vera, falando assim, mas você ajudou a colocar esse cara no poder. Ou reclamando do Padilha para dirigir o filme da Marielle. A série da Marielle. Ou falando Ou falando que a Marilis disse que realmente tinha direito de xingar deputada. Pois é. Esse ou então quando o Carlos Bolsonaro lança um vídeo desse falando mal dos liberais, aí fala assim, tá vendo, liberais? Bem feito. Gente... É um jardim da infância da política. Exatamente, parece que a falta de inteligência emocional é a verdadeira pandemia. Parece que a gente, na verdade, não tem problemas. Parece que o país está tudo acontecendo, está tudo se desenrolando como deveria e a gente precisa de assunto, sabe? Parece que não tem assunto sobre o que falar. Mas é isso, a gente fala de tudo, menos do que importa. Ontem, 8 de março, foi o Dia Internacional da Mulher. Marilis, Vera, eu queria aproveitar aqui para ler um texto que eu escrevi em homenagem a vocês. Mulher. Mulher. Não, calma. Agora você me assustou. Eu falei, nossa. O 8 de março virou esse dia em que as mulheres recebem flores meio murchas e textos escritos por homens completamente murchos. É também o dia para lembrar alguns fatos que não mudam nunca, né? A diferença de salários, a desigualdade de gênero, a violência. Quer ver um exemplo? Uma atividade que não entra no cálculo do PIB, o trabalho que as mulheres fazem sem receber nada por isso. Cuidar da casa e dos filhos, cozinhar, lavar e passar roupa e muito, muito mais. Segundo um estudo recente da Oxfam intitulado Time to Care, ou Tempo de Cuidar, esse trabalho que as mulheres fazem vale, no mundo todo, 10,9 trilhões de dólares.
Isso é 6 vezes o PIB do Brasil. Quer outro exemplo? Um estudo que a ONU divulgou no último dia 5 mostra que 91% dos homens e 86% das mulheres têm algum tipo de viés contra a igualdade de gênero em política, educação, economia e integridade física. Quer dizer, mulher também é contaminada pelo machismo. Eu queria ouvir de vocês três. Vocês sentem esse preconceito no dia a dia? Percebem esse tipo de pensamento entre as mulheres também? Vai, amiga. Você tem mais tempo de feminismo que eu. Aliás, as mulheres é que criam os meninos. Aí eu vou discordar um pouco de você. Eu acho que tem, historicamente, sim, a tarefa de criar os filhos sempre foi mais das mulheres, mas acho que os homens estão cada vez participando mais. E eu acho que quando há a participação dos dois, a tendência hoje é que a situação melhore. Mas claro que tem, Tabet. Eu falo que se não tivesse mulher machista no mundo, não existiria mais machismo, que é isso, na verdade, que sustenta as coisas que a gente vive. Se a gente vive... Eu acho que eu vivo muito menos do que outras mulheres pela minha condição social e, enfim, tive acesso a boas escolas, fui criada dentro de uma família com mulheres feministas, com homens que entendiam essa questão da igualdade, da importância disso. Sempre tive os mesmos direitos, por exemplo, que o meu irmão, nunca ele mais ou eu menos. Agora, a realidade da grande maioria das pessoas não é essa. Eu venho sentindo mais esse problema do machismo agora nessa época de redes sociais. Eu acho que dentro da minha bolha cheirosinha, bonitinha, eu tenho a grande sorte de conviver com pessoas que entendem que a gente precisa viver sobre esse signo da igualdade. Mas quando você vai para fora, você bota o narizinho para fora dessa bolha cheirosa que a gente vive, a gente vê que o mundo lá fora é bem complicado e que as mulheres que não têm acesso a uma boa educação, não são bem orientadas em relação à luta pelos seus direitos, o que devem pedir, exigir dessa sociedade, eu acho que essas mulheres ainda sofrem muito. E vocês sentem esse machismo em vocês mesmas? Vocês já se pegaram no momento e falaram assim, nossa, tô sendo machista agora? Acho que já, mais no passado do que hoje. Quando você é jovem, você é meio... você tem uma certa arrogância de dizer assim, isso tudo é bobagem, eu vou lá e conquisto o que eu quiser e tal. Essas mulheres ficam de mimimi, a mulherada fica de mimimi, tá chorando. Eu já fui essa pessoa. E não é bem assim. Quando você amadurece, você começa a perceber comportamentos que vão além desse que a gente... aos quais a gente diminui a questão, né? Por exemplo, quando você tem um presidente da República que trata as mulheres da maneira que trata, sejam as jornalistas, sejam as parlamentares, sejam as mulheres com as quais ele já conviveu, ele colocou um filho para derrotar a mãe numa disputa para a Câmara dos Vereadores quando ele tinha 17 anos. Esse menino foi emancipado para derrotar a mãe. E o discurso que ele ouviu foi, esse mandato é meu, ela se separou de mim, acha que tem o direito de manter esse mandato? Não, o mandato é meu, vai lá, guri, vai lá derrotar sua mãe. Então, isso é um machismo muito tóxico e é muito evidente. E o presidente faz diuturnamente esse discurso. Ontem, Dia Internacional das Mulheres, o tweet dele de defesa ali, de parabéns às mulheres, foi um vídeo da própria mãe e dizendo que boas são as mulheres que fazem do seu lar um lugar melhor. Então, é a perpetuação de paradigmas, de estigmas, de estereótipos que não cabem nos dias de hoje. Essa questão dele com as jornalistas mulheres é real, é concreta, não é mimimi. Porque a violência que ele emprega para as jornalistas e o tipo de comentário machista, sexista, odioso, não é replicado no caso dos homens. Por mais que ele odeie os homens, eles não são chamados de gays ou de pedófilos ou de pederastas, não é esse o tipo de ataque. Com as mulheres é prostituta, é isso, é aquilo, quer dar o furo. Então, é um machismo evidente. E eu passei a sentir isso na pele. Quando você amadurece, você passa a sentir na pele, você começa a enxergar a questão de um outro jeito. Não sei dizer se eu sou uma feminista, acho que eu não sou nenhuma ativista, mas eu passo a enxergar que o problema existe, sim. Mercado financeiro é muito machista, é muito. As mulheres, você vê pela posição de mulheres que estão em posições de comando, hoje é um pouco melhor, mas no passado. Mas você tem
você tem, assim, poderia contar vários casos, de exemplos, e pessoas de altíssimo nível, bem educadas, com uma formação impecável, gente com formação, inclusive, no exterior, e que tem uma posição machista, assim, o mercado financeiro é muito machista. Só lembrar de uma coisa, a Vera falou, né, desses ataques que são majoritariamente contra as mulheres. Teve um único só que ele virou para um jornalista e falou que ele tinha uma cara de terrivelmente gay. Cara terrível de homossexual. Terrível. Isso, obrigada. Mas tirando, esse é um caso. As jornalistas mulheres, primeiro vivem o assédio, que isso é uma coisa que acontece muito, e depois, e agora, mais recentemente, esses ataques que, enfim, só empobrecem as relações aí de trabalho. Pois é, e saindo dessa coisa só das jornalistas, ainda falando de machismo, por que a vida privada de mulheres públicas é assunto? Eu vou citar aqui alguns exemplos. O namoro da deputada Gleisi Hoffmann, a Tabata Amaral, os boatos sobre a primeira-dama Michele Bolsonaro. Quando é uma mulher que está no centro da polêmica, a barra sempre fica mais pesada. As ofensas ou comentários têm sempre uma conotação sexista. Tem os casos recentes da deputada Joyce Hasselmann, da ministra Damares Alves, da Patrícia Campos Melo, teve também da Carla Zambelli, teve casamento dela. Teve da Marcela Temer, teve também. Casos mais antigos como os xingamentos à ex-presidente Dilma. Por que quando os ataques são feitos às mulheres ou os comentários sempre descamba para isso? Por que isso sempre vem? Eu acho que mulher é um alvo, acaba sendo um alvo mais fácil justamente porque as críticas sempre são em relação à aparência e à sexualidade feminina. Acho que é muito óbvio para todo mundo que sexo para homem é uma coisa garantida, para mulher parece que é uma concessão. Parece que o sexo para mulher é quando ela casa, para procriar e acabou. Então, assim, tudo que foge disso, dessa caixinha, e é relacionado à mulher, serve como xingamento. Eu acho que é por aí. Infelizmente, e a direita. Da esquerda e a direita. Os exemplos isso que não a gente deu aqui, a gente falou de é exemplos aqui da esquerda e da porque direita. teve um monte de gente aí importante da esquerda indo para cima da primeira-dama no mesmo dia que tinha postado solidariedade a Patrícia Campos Melo. Então as pessoas nem percebem que elas estão sendo imensamente incoerentes. Isso, chamando a atenção para isso que não no era mesmo dia possível. que a pessoa está batendo na Gleisi ali, postando o vídeo da Gleisi, quase sendo agredida na frente da filha dela, o que é um horror, a pessoa está dizendo, olha o que estão fazendo com a primeira-dama. Então a gente está cego. A gente não está vendo que está sendo absurdamente incoerente. É uma sororidade seletiva. Não é isso? Uma outra loucura. situação que as mulheres conhecem bem. Sabe quando aquilo que vem é bem menor do que você esperava? E tudo que você ganha são desculpas? Olha só! Não é tão pequeno assim, aqui tá frio. Eu saí da piscina agora. Na hora H ele cresce. Bom, na semana passada, depois do crescimento de 1,1% no PIB, o governo parecia homem mal dotado procurando uma justificativa. Muito se falou na suposta vantagem de um tal de PIB privado que cresceu mais do que o PIB geral e demonstraria que a economia agora é sustentada pela iniciativa privada e não mais pelo governo. A Secom diz que o PIB privado cresceu 2,75% em 2019, enquanto o público encolheu 2,25%. Vila, por que o governo insiste nesse discurso? É um me engana que eu gosto? É uma cortina de fumaça? Mais uma? Mais uma. É o Ministério da Verdade do governo Bolsonaro, aquele do livro 1984, né? Então, tem os policiais da verdade, que estão nas redes sociais, né? E isso é uma bobagem e tal. Isso não tem nada a ver que falaram. A grande questão é que o governo, ele acha que com isso engana, mas politicamente isso não gera, porque concretamente o eleitor que vai votar agora em outubro, inclusive o presidente não tem partido, não conseguiu sequer organizar um partido. Ele é de uma genialidade política fantástica. Tal. Ele sai de um partido constituído, que era quase a maior bancada, e para criar um partido sem ter condições legais para poder participar da próxima eleição. Quer dizer, portanto, os seus candidatos vão estar onde? Em outros partidos. Um caos, tal, mostrando a sua absoluta incapacidade. Na verdade, a questão que fica hoje para o cidadão é se melhorou ou não no bolso. E todo mundo sabe que não melhorou a situação. Não adianta. É isso. Concretamente, o governo vai ser derrotado em outubro. Não adianta com essas mistificações, né? Eu quero ver quem em São Paulo vai ser candidato do Bolsonaro. Quem no Rio
vai ser candidato Bolsonaro. Quem em BH, Salvador, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, nos maiores colégios eleitorais, onde a vida política, porque em pequenas cidades é diferente, é um outro quadro, vai dizer assim, eu sou candidato do Bolsonaro e isso vai cacifar essa candidatura. Não vai acontecer. Então não adianta vir com esses subterfúgios de dividir o PIB, de dizer que está tudo bem, que agora não tem corrupção. Sistematicamente, eu estava ontem, uma pessoa falou, tem tudo isso que você está falando, é verdade, mas não tem corrupção. Eu falei, mas espera um pouquinho, e os computadores que o MEC ia comprar o ano passado, 3 bilhões de reais, que só na cidade de Itabirito, uma escola ia receber 30 mil computadores, quando tinha apenas 250 alunos, né? Graças à CGU, que foi interrompido isso. E as questões que envolvem o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar, etc., que eu podia citar uma série de outras coisas. Então, a grande questão é que o governo quer sempre desviar a questão. O desafio hoje, acho que no campo do jornalismo, e mais ainda no campo da política partidária, é como não entrar nas armadilhas que o governo constrói. Né? Ele constrói um discurso e você, ao querer desconstruir esse discurso, você fica no discurso que o governo quer. E a Marina, numa conversa comigo, Marina Silva, ela disse assim, tem um argentino psiquiatra, meu amigo, que fala em desconstrução criativa. É você não entrar nesse jogo. É você fazer a tua exposição, a tua leitura de mundo, sem entrar naquele terreno pantanoso, isso é minado, construído por ele. Porque aí você, queira ou não queira, você está naquele terreno, né? Você pode tentar percorrer um caminho em que o pântano não seja tão agressivo a sua passagem, mas é um terreno pantanoso. Então você tem de ir para um outro caminho. E esse eu acho que no Brasil é interessante, como que o governo, o presidente, constrói sempre a pauta do dia, e aí todo mundo fica na pauta do dia, sem discutir as questões estruturais que interessam a todos. Então essa questão do PIB foi isso, foi patético. Ele quis esconder com a presença de humorista. Foi uma coisa ridícula, né? Eu nunca vi isso na história do Brasil. Imagina o Macron, vamos falar de regime presidencialista, o Macron sair do Palácio do Eliseu com humorista, seria inimaginável. O Trump, com toda a parafernália, as coisas ridículas que ele faz, ele não teria coragem de fazer isso. Mas o Bolsonaro tem, porque ele desmoraliza as instituições todo santo dia, a cada hora, a cada minuto. Então não adianta fazer isso, porque a realidade se impõe. Quando está o mercado, em dezembro do ano passado, em janeiro desse ano, a Bolsa estava uma maravilha, havia claramente uma dissociação com a economia real. Aquilo era especulação, se era bolha ou não bolha, provavelmente podia ser até uma bolha. Havia uma dissociação, não adianta. Chega um momento que a economia real e a política real se impõem. A economia nós estamos vendo agora, por várias razões, é plural a crise atual. Mas politicamente vai ter em outubro. Eu quero ver quem vai ter coragem em grandes colégios eleitorais dizer assim, eu sou candidato a Bolsonaro e com isso ganha a eleição. Eu duvido. O secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, disse que não é normal um país como o Brasil crescer só 1% e que está muito preocupado. Já o Paulo Guedes falou que ele não se decepcionou e disse a jornalistas que se daqui a um mês eles estiverem menos nervosos, quem sabe o dólar acalma. Mara, a solução é essa? Se o pessoal se acalmar, tudo se resolve? Você está mais nervosa, mais calma, Mara. O problema é a imprensa, né? O problema é jornalista nervoso. Você sabe que isso foi um ponto que me chamou muito a atenção. A declaração do Mansueto, que é perfeita, quer dizer, esse é o problema do Brasil, não é o problema desse governo, é o problema que o Brasil enfrenta nos últimos anos. Porque o que é interessante olhar quando você abre ali os números do PIB? É o investimento, porque o consumo das famílias, que tem um peso importantíssimo, ele está se mantendo baixo, mas flat. Agora, o investimento, ele está caindo. E sem investimento, é difícil crescer. E como é que atrai investimento? Crescendo. Quer dizer, por que o investidor não vem aqui... de Tostines. Por que o investidor... Por que as empresas não... Mesmo os juros estando baixos, assim, níveis tão baixos, a multinacional não vem aqui e não investe? Porque o presidente da empresa aqui vai falar para a matriz o seguinte... Como é que ele vai pedir investimentos para um país que não cresce, que não tem demanda? Então, esse é o problema. E por que não vem? O Brasil saiu... O Globo deu uma matéria muito boa no domingo, foi manchete do Globo, mostrando alguns dados que são assim, você tem que parar, sentar e pensar, e a equipe econômica vai estar olhando, certamente está olhando isso, essa declaração no Mansueto mostra que existe vida inteligente na equipe econômica do governo, e existe mesmo, tem uma equipe boa lá, que é uma equipe, inclusive, que está lá
antes Do Bolsonaro. do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Essa equipe já vem de outros governos e está lá, enfim. Mas, por exemplo, você tem um ranking de investimentos de uma consultoria, que eu não vou lembrar o nome agora, uma consultoria internacional que faz o ranking de atração de investidores, de investimentos para os países. O Brasil estava, em geral, ali nos top 5. Agora, como destinos para investir, né, que chamava a atenção de investidores, enfim, de empresas para virem para o Brasil. Depois ele veio caindo, com a recessão ele veio caindo. Em 2019 ele saiu, ele não aparece mais como um destino. E aí você conversa com empresários e com principalmente multinacionais, e por que não vê? Porque não se vê é um país, é uma economia enorme, mas não se vê o encaminhamento, o endereçamento das... que se a gente fala de reforma, a reforma virou uma coisa tão... foi colocado de um jeito tão banal e pejorativo até, que você não coloca assim mesmo. Se você não vê o encaminhamento das soluções para os problemas que o país tem, por exemplo, reforma tributária, que seria importantíssimo mostrar o encaminhamento, não tem nem qual é a posição, o governo não encaminhou. Talvez em 2 ou 3 semanas. Não encaminhou nada, quer dizer, a reforma da Previdência nos tirou do abismo fiscal que estava indo, quer dizer, se ela foi boa, se ela foi ruim, enfim, o que foi, você pode discutir vários pontos, a questão dos militares, tem 1000 pontos para serem discutidos. O fato é que se não tivesse feito, a gente estaria numa situação ainda pior, porque a gente estaria ali no precipício fiscal. Mas e aí? E o restante? E o Estado eficiente? Né? Quer dizer, não vem. Então, você tem, de um lado, uma oposição defendendo o corporativismo, você tem, de um lado, que nesse aspecto, inclusive, se alinha com o presidente, você tem um presidente que não tem convicção de que tem que fazer que o Estado tem que ter uma eficiência. É muito difícil falar atualmente, porque quando você coloca... a questão do Estado, por exemplo, o cara fala, quer destruir o Estado, que não sei o que. Não é isso, é fazer do Estado um Estado eficiente. Quer dizer, pergunta para as pessoas que precisam de saúde, que precisam de escola, se o Estado está atendendo. Não está. E isso tem que ser resolvido. E a resolução não é destruindo o Estado, mas tornando eficiente. Enfim, é uma discussão muito mais profunda. Agora, eu fiquei impressionada com essa declaração do Mansueto, que eu achei perfeita, e com a reação do ministro, que mostra ali que tem um problema. Então, o negócio é o seguinte, vamos bater nos números, essa história de PIB e colesterol, sabe? PIB bom, PIB ruim e PIB final, é absurdo, é tratar o assunto com humor. É torturar o número, né? Bom, vou falar de um assunto agora que a Vera gosta, a Vera que é flamenguista como eu. O embaixador do turismo do governo Bolsonaro, nomeado pela Embratur em setembro do ano passado, passa por um perrengue brabo no Paraguai. Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, Assis, tentaram entrar no país vizinho usando documentos falsos. As autoridades paraguaias agiram com rigor. Olha as fotos aí, ó. Esse é o comissário Miguel Lopes Russo, chefe da 3ª Comissaria Metropolitana de Assunção, e essa é a equipe do Ministério Público tietando Ronaldinho. Muita simpatia, mas não ajudou em nada. Ronaldinho acabou preso atrás das grades. Mostra a foto do Ronaldinho preso aí. Tem uma foto do Ronaldinho... algemado, né? Não, isso aí é ele já na cadeia lá. Ele tá mais feliz do que o Joaquim Fênix ganhando um Oscar. Na cadeia, se você pegar o sorriso, ele tá mais feliz, ele ali, do que o cara quando ganhou um Oscar de melhor ator. É impressionante. Ronaldinho acabou atrás das grades e tem uma audiência hoje para saber se segue preso. O promotor responsável pelo caso se chama, vejam só, Osmar Legal. O senhor Legal diz que Ronaldinho será tratado como qualquer outra pessoa. O advogado paraguaio do craque, Adolfo Marim, diz que seu cliente não sabia que o documento era falso e que o Ronaldinho é um tonto. Vera, ele é só tonto mesmo? Você acha que ele é um carregado nessa história? Pessoalmente, eu acho que é. Olha, o Vila respeitou o lugar de fala das mulheres no caso do Dia Internacional da Mulher, então eu vou passar essa bola para ele. Porque ele é tonto? Não, porque eu gosto de futebol, mas o Vila é um especialista. Eu adoro futebol, mas eu, com tantas lutas para lutar na semana, eu acompanhei pouquíssimo. Mas você sabe que isso não é um caso de futebol, né? Isso é um caso de polícia. Mas tudo bem, Vila. Psiquiatria ou qualquer ele é coisa, só tonto. Mas eu passei Essa do advogado considerar seu cliente tonto é incrível, né? Legal,
tal. Não, mas Vai que cola. Vai que cola. Não, é que, claro, a história não está esclarecida. Tem uma senhora lá que tem um cassino, tinha uma ONG, quer fazer um trabalho, negócio. Agora, realmente é grotesco alguém ser preso por falsificação no Paraguai, né? É piada, né? De um passaporte, sendo que você pode entrar no país com uma identidade. Uma identidade, você entra com passaporte. Quer dizer, um negócio... Não, e Mas detalhe, ele- e você é o Ronaldinho Gaúcho. É E esse você tem o uma ponto. foto do Ronaldinho. Esse é o ponto, você viu? Não dá. Só tem duas pessoas que são capazes de encontrar o Ronaldinho Gaúcho e não reconhecer quem era. Eu e Bia. Em Brasília, a gente estava jantando e ele estava jantando do nosso lado. E a gente viu uma coisa, aí a Bia falou assim, eu acho que esse cara aqui é um cara conhecido. Eu falei, da novela? Ela falou, não sei. Não, que novela. Aí, Agora é uma novela. aí depois veio um garçom, aí ele foi embora e tal, e o garçom veio, a gente falou assim, quem era? Porque ele é famoso, né? Todo mundo olhando e tal. Aí ele, é o Ronaldinho Gaúcho. Eles devem... Esse garçom deve ter achado vocês bem É o esquisitas. Ronaldinho. Ó, você pode já trabalhar na imigração paraguaia, Não, Maravilha. porque, o cara tá todo mundo tirando foto com ele. Como é que o cara Não, agora ele é um bobo, ele é tonto mesmo. O Pelé contou até, acho que por causa do episódio, que ele entrou nos Estados Unidos sem qualquer documento de identificação, que houve um problema. Ele pegou o passaporte como apoio para dar um autógrafo. E a pessoa levou o passaporte dele com o autógrafo e tal. Eu tinha posto um papel. E aí ele chegou pro lugar e falou, levaram meu passaporte. O Pelé tirou foto, entrou e tal. Então é um negócio absurdo. Mas mostra que eles vivem numa bolha, né? Sim. Vale acho que deve ter alguns amigos na área de antropologia do esporte para fazer um trabalho, vale uma boa tese de doutorado sobre o staff que cerca os jogadores. Né? Exatamente. Os parceiros são amigos pagos. Você paga para ser teu amigo. É uma coisa incrível, né? Você paga o cara um salário para ele ser teu amigo. E aí você tem o staff, que tem os parceiros, tem o assessor de imprensa, O tem as empresário. mulheres, o empresário sempre picareta, né? Aí tem, então é um mundo estranhíssimo, porque há meio século atrás, ou 40 anos, 30, até 30, mas o futebol funcionava de outra forma, essas relações no interior dos próprios clubes, os jogadores com os técnicos e tal. E o caso do Ronaldinho é isso. E ele também é um caso complicado, até hoje, a imprensa esses dias aí, porque ele parou de jogar aos 26 anos. Quer dizer, como alguém no ápice da carreira, aos 26 anos, para de jogar. Ah, esse Quando Ronaldinho não joga Então mais? Não, ele continuou Mara jogando. Não, ele entende já não muito de joga há algum futebol. tempo. Não, pera um pouquinho, vamos por partes. Na Copa do Mundo. O Ronaldinho Não Gaúcho? joga. Não, já parou de jogar. Parou Você de jogar, sabe, mas você quando eu acabou falo de que ele virar parou meme, de né, jogar, é que ele estava jogando bola e não futebol, porque é uma dissociação entre jogar bola e futebol. Tem cara que entende o jogo de bola, mas não entende o futebol. Muitos jogadores são assim. Ele parou em 2006, né? 2006? Na prática. Não, é que Não, era um pouquinho. Cara, eu sou tão... ele tá falando, Não, ele tá falando de um jogo competitivo, em Competitivo, altíssimo isso, nível. é. Como ele era. Então é difícil entender até a cabeça dele. Agora, porque ele não está nem aí com lei, teve um problema ambiental lá no Rio Grande do Sul, né? Inclusive que ele estava com os passaportes dele e do irmão, seu empresário, presos, tal, por causa do problema ambiental lá no Rio Grande do Sul. E ele aprontou várias, tem a história da vida, que ele vivia com 2, 3 mulheres também, né? Não, tem histórias que, assim, eu confesso que eu não tenho ideia se são completamente verídicas ou não, mas eu acredito que sejam, porque foram noticiadas algumas. A impressão que eu tenho é que o Ronaldinho é desses caras que ele é realmente uma pessoa que foi cercada de abutres ali que estavam... Ele é um cara muitíssimo talentoso, ele é um dos maiores gênios do futebol de todos os tempos, ele é um desses românticos do futebol que jogava bola ali. E ele cara, um bom vivant, ele gostava de mulher, gostava de farra, gosta de música, de churrasco, etc. Eu sei de histórias dele por fora e sei do que foi noticiado da imprensa. Tem uma história dele que ele tinha uma casa no Rio Grande do Sul, ou não sei se era no Rio Grande do Sul ou em Minas Gerais, não lembro agora, e que era próxima de um prostíbulo e que ele resolveu fazer um túnel da casa dele para o prostíbulo. Só que ele resolveu fazer um túnel sem falar para ninguém, ou seja, sem comunicar a prefeitura, esgoto, rede elétrica, só que você faz um túnel, imagina, e deu um problema. Isso foi... Tem história. Um problema só? Você imagina? Então, assim, é uma mentalidade meio quinta série de um cara que tem gente do lado dele que fala assim, vamos fazer, vamos resolver, vamos lá. E ele tá sempre muito carregado, né? Ele não é um cara que vai falar assim, pô, você imagina o Ronaldinho Gaúcho sentado numa mesa falando assim, vem cá, fulano,
como é que a gente vai lavar esse dinheiro aqui do... Você imagina ele falando, não vai falar isso. Ele tá lá, Ronaldinho, assina aqui, é isso aí, quando eu vou pagar? Ele é o cara que assina, que rabisca, é a cara. Ele confia muito no irmão, que jogou bola, inclusive, o irmão Assis, que é o empresário dele. Agora é estranho, porque para ir fazer negócios ilícitos no Paraguai, grande parte da economia paraguaia, com todo respeito ao Paraguai, é ilícita. A economia, o Paraguai exportava café, uma época não tinha um pé de café, né? Depois passou a exportar soja, não batia entre a produção paraguaia e a exportação, era tudo vinha do Brasil. E a gente sabe isso é voz corrente, mais que conhecido e tal. Agora, ele foi lá estabelecer um negócio que diz que ele ia ter também a nacionalidade, ele queria se o sujeito que quer se nacionalizar paraguaio, não é comum, né? Vamos dizer assim, né? Não é comum. Então, qual a razão para fazer negócios no Paraguai? Parece, a última informação é de que lá pagava menos impostos. Então, ele tendo a cidadania paraguaia, ele transferia suas empresas para o Paraguai para pagar menos impostos, mas com documentos falsos. Quer dizer, então é uma coisa assim patética, né? E é difícil até entender. Eu acho que até o irmão, que deve ser um pouquinho mais esperto que ele, que é seu empresário, acabou entrando nessa conversa. E cria uma situação que, para quem gosta de futebol, ele foi um grande jogador, é uma coisa horrível, tá? Uma coisa... Mas esse mundo do futebol vive-se disso, né? As pessoas se descolam do mundo real. Então tem o episódio, até compararam com o episódio do Adriano, que são situações distintas, do Adriano Imperador e tal, mas também quando em certo momento... tem um pouco também, né? De similitude, o Neymar, a questão toda dos tributos. É verdade. E a dificuldade que os jogadores brasileiros na Europa têm para se relacionar com as mulheres dos países onde eles jogam. Eles não conseguem. Isso dá uma tese, hein? Todos casam com brasileiras, ou trazem, como o Neymar, aquela mocinha, aquele episódio horrível e tal, porque eles não conseguem se relacionar, porque é outro mundo, em que eles precisam... É uma questão de educação mesmo, o cara não tem... Não tem. São raras exceções daqueles que conseguiram se integrar ao mundo que vivia. Alguns deles conseguiram levar os filhos, me lembrar o Lúcio, o zagueiro, que jogou na Alemanha, esse conseguiu, tal. Leonardo lá atrás. O Leonardo lá atrás, mas o Leonardo vinha de estratos mais altos da sociedade, né? Quando estreou no Flamengo. Então, mas são casos raros. A maior parte, eles não conseguem conviver. O sujeito está na Ucrânia, é difícil na Ucrânia conviver com, né? Vai fazer o quê, né? Parte do país em guerra civil. Mas o sujeito em Paris, para pegar o Neymar em Paris... Eu me lembro o Viola, que deu uma entrevista dizendo que ele só comia biscoito, que ele não conseguia Ele estava em Valência, nada. na Espanha, que tem uma comida péssima. Em Valência, ele comia bolacha de água e sal. Afinal, Valência não tem o que comer. Mas olha só, eu tenho um amigo, lá do Porta, que ele é muito amigo de um dos maiores jogadores brasileiros lá fora. Eu não vou dizer quem é, porque é um amigo pessoal dele. E ele falou que esteve lá com ele recentemente e tal, e foi para uma festa. Estava numa festa e tal, e aquela coisa, festa de jogador de futebol. E na festa... havia os parças do jogador que estão lá, que são tipo 5, 6 caras, que são amigos de infância desse jogador, que ficam lá, moram com ele lá. Ele falou que era uma festa numa capital europeia, um lugar incrível, e ele olhou os parças, e a festa rolando solta, e os parças sentados ali, desanimados ali na festa. E ele... meio que se compadeceu da situação dos caras, sentou do lado do cara e falou assim, e aí, tudo bem? O cara, tudo bem. Você tá aqui há quanto tempo? Não, eu tô aqui desde que ele veio pra cá, estamos aqui, morando aqui. E aí, você gosta daqui? Mais ou menos. Mas por quê? É difícil aqui, né? O cara odeia estar lá. O cara odeia estar lá. Ele tá lá, numa capital europeia, ganhando em euro, podendo ter acesso a tudo do bom e do melhor, mas para ele, não é. Ele não consegue usufruir aquilo, né? Não, mas vale um estudo desse. Se for pegar, olha, todos, com raríssimas exceções, conseguem ter uma integração com os países que estão vivendo, com a cultura. Imagina, com o universo cultural, o sujeito em Paris, o número de museus. Claro que o Neymar acho que nunca foi no museu na vida, nem no museu de futebol, que tem vários jogadores que também não gostam de futebol, jogam bola, mas não gostam de futebol, por incrível que pareça. Mas com tudo aquilo, com aquela pluralidade, o Neymar está se correspondendo com a mocinha aqui no Brasil, trazendo a moça, pagando que ela fique trancada no hotel. Um negócio grotesco. A moça também tem uma série de problemas e tal, mas o Neymar, quer dizer, né? Então, isso, para pegar outros, essa dificuldade, né? E aí vem essa bolha que eles vivem, porque nem a língua eles aprendem. Eles ficam vendo a TV brasileira, o noticiário brasileiro, os parças, todos falando em português, se relacionando só entre eles. Então, são raros aqueles que conseguem ter uma integração. E os que conseguem já são de estratos superiores, né? É verdade. Bom, pó branco e palhaço. Pensou no palhaço Bozo ou em outro palhaço? Pois pensou errado. A secretária de Cultura, Regina Duarte, criou uma nova imagem
que une esses dois elementos. Vamos ver o vídeo aí. Falo desse caldo de cantos, danças, brincadeiras de roda, papagaio pipa no céu, palavrão, tatuagem, arroz com feijão, farofa de mandioca, pastel de feira, pão de queijo, caipirinha de maracujá, chimarrão, culto, missa das 10, desafio repentista, forró, forró. E aquele pum, produzido com talco espirrando do traseiro do palhaço e fazendo a risadaria feliz da criançada. Cultura é assim. Bia, a gente pode rodar o vídeo de novo só para o pessoal assistir, olhando só pro tradutor de Libras? Tem como? Falo desse caldo de cantos, danças, brincadeiras de roda, papagaio pipa no céu, palavrão, tatuagem, arroz com feijão, farofa de mandioca, pastel de feira, pão de queijo, caipirinha de maracujá, chimarrão, culto, missa das 10, desafio repentista, forró, forró. E aquele pum, produzido com talco espirrando do traseiro do palhaço e fazendo a risadaria feliz da criançada. Aquele pum. Aquele pum. Ele olha pro texto. O coitado vai se certificar ali no texto. Será que eu ouvi certo mesmo? Aquele pum, ele dá uma travada, né? Ele dá 3 segundos ali que ele pensa assim, por que eu fiz um concurso pro Banco do Brasil? Ele pensa ali. Ótimo. Bom, a gente vai falar mais da Regina Duarte, mas vai ser só para os membros do canal. Você que não é membro, é só se inscrever aqui. Muito obrigado pela companhia nesse segunda chamada especial com essas mulheres maravilhosas aqui. Professor Vila, muito obrigado. Obrigado, eu agradeço. A gente vê você daqui a pouquinho. Fica com a gente que a gente vai falar de Regina Duarte daqui a pouquinho no Bloco Extra. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.